Meus queridos irmãos, querida igreja, eu quero falar de um assunto que ele é um dos assuntos fundamentais para nós como seres humanos e também para nós como cristãos, como testemunhas de Cristo. Ele é um dos ensinos fundamentais do Senhor Jesus. Nós vamos ver alguns textos bíblicos que o Senhor Jesus nos instrui a agir dessa maneira para que a nossa vida seja uma vida mais tranquila, uma vida melhor. Colossenses no capítulo 3, no versículo 13. Colossenses 3:13. 3:13 diz o seguinte. Um pouquinho. Filipenses, Colossenses. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver alguma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. Qual é o assunto que nós vamos falar e meditar nesta noite? É um assunto que nós tiramos desse versículo a respeito do perdão. E é um assunto que traz consigo uma série de desafios. Perdoar alguém que machucou você, que lhe feriu, segundo a Bíblia, pode até não ser uma questão muito fácil, mas a Bíblia trata isso de algo extraordinário, de algo glorioso. Como passar um dia dos pais, se há pouco tempo você perdeu seu pai ou sua mãe, devido a uma perda abrupta, a um algoz da vida, ou então uma pessoa que você mais confiava, quando você descobre a pessoa estava denegrindo você pelas costas, estava mentindo a seu respeito. Também perder parentes, entes queridos, primo, num acidente trágico de carro, onde o motorista inconsequente, embriagado, perdeu o controle do seu veículo em alta velocidade, ceifou a vida do seu melhor amigo, seu primo. Ou ter que dar adeus ao seu filho, antes mesmo do tempo, na ordem que nós conhecemos por natural. Ou ter que dar adeus aos seus avós que criaram você como filho também. Isso tudo traz feridas, meus irmãos. Fere os sentimentos, fere a alma, fere o espírito. Sair nas férias tão esperada, tão planejada pela família, ou quem não tem família, e ter que sepultar a esposa por causa de um ataque violento de AVC, ou ter que sepultar o seu esposo por um infarto no miocárdio fulminante, sendo ele ainda jovem. Como nós podemos lidar com situações dessas? Como lidar com essas adversidades? Como lidar com esses problemas? A lista desses acontecimentos que vem sobre todos nós, como nós ouvimos aqui, se nada acontece com você, você não vive no Brasil. A lista é grande. Tantas situações desagradáveis, que mesmo nós não querendo às vezes, quem é que sai de casa planejando colidir o seu veículo, que está pagando em 60 vezes e sem seguro? Ninguém faz isso, né? Ou você sai de casa disposto a ter uma briga, se for possível, até com seu patrão,
de sair no soco com ele e ferir ele? Não. Ou você sai de casa disposto a matar alguém, porque esse alguém lhe feriu a sua moral. Ah, o cara me ofendeu, me chamou de caloteiro, e eu não sou caloteiro. A palavra-chave para todos esses algozes, esses sentimentos, esses ressentimentos, essas questões da vida cotidiana, é uma palavra que nós guardamos ela. Que palavra é essa? Mágoa. O que é a mágoa? A mágoa, segundo os melhores dicionários, ela é a sensação dolorosa causada por uma decepção. E nós somos mestres em decepcionar pessoas. Nós somos. A gente decepciona as pessoas. Ela também vem por uma ofensa, por uma indelicadeza, por um ressentimento. E ainda ela é considerada um estado de espírito desgostoso, com profunda tristeza. A mágoa traz consigo uma reação de substâncias provocadas no cérebro. O cérebro humano ele reage a isso, a essas situações que alguns dizem que são psicossomáticas. Haja vista, 50% dos problemas das pessoas são desta ordem. Você já ouviu falar em placebo? Aquele comprimido que não tem nada? E às vezes as pessoas tomam isso e passou o meu problema, estou aliviado. Porque o seu problema não era um problema psicossomático, como nós aqui no sul, a grande maioria tem rinite, né? Dormiu mal, deu dor de cabeça, caiu, bateu o joelho, inchou, vai ter hematoma. Ou as dores ocasionadas pela ordem natural que o pecado nos trouxe, as dores no corpo, as dores físicas, pessoas jovens com dor na coluna, pessoas idosas e assim por diante, pessoas que não têm dores nas articulações e assim vai. Mas a mágoa, ela traz, além disso, o estresse, limitando as reações e as ações das pessoas. Você já ouviu? Como é que tu está hoje? Eu estou para baixo. Como é que você está hoje? Eu estou meio xoxo. Hoje eu estou meio sem sal. Eu estou desgostoso. A mágoa ela é um dos pecados mais assoladores da humanidade. Em se tratando de pessoas que professam o nome de Deus, nós vamos ver mais para frente. Não deveria ser. Jesus, ele planejou o ideal para a sua igreja. É claro que nós concordamos com Paulo, e ao concordar, nós não estamos sustentando a razão para nós sempre manter aquele erro. Não, não é isso. Isso não é um gatilho para nós continuar uma vida, como diz o Apocalipse, ficarão de fora aqueles que amam e vivem na prática do engano, da mentira, da idolatria. Sabe aquele ditado, eu sou assim, pau que nasce torto, morre torto? As pessoas sustentam isso. Quantas pessoas que professam o nome de Deus, por mágoa, por uma palavra indelicada, hoje não se dão. Hoje não são capazes de trocar um simples bom dia, boa tarde, boa noite, como você está? Como está a tua família? Isso é horrível. Isso para nós não traz um ar de alegria.
Isso traz uma tristeza. Ver que por uma mágoa as pessoas elas são capazes das piores coisas, das piores atitudes. Vejamos algumas verdades que a Bíblia nos ensina. Nós estávamos conversando com alguém outro dia, e esse alguém disse para nós que já conseguiu ler a Bíblia várias vezes no ano. Nós ficamos impressionados. Por quê, meus irmãos? A Bíblia sempre tem a palavra final. Por mais que nós tenhamos autores que Deus inspirou de forma extraordinárias para desmembrar assuntos problemáticos, que para nós, né, são problemáticos, para Deus não é problemático, nós é que tornamos eles problemáticos. Por mais que eles tenham suas opiniões, quem tem a última palavra sempre é Deus. Esse texto que nós lemos, ele nos ensina, em primeiro lugar, a necessidade do perdão. Acompanhe comigo, novamente. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver alguma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. O maior exemplo é Cristo. É sabido de todos que ninguém aqui nesta noite, nesta reunião, ou em reunião que seja, é perfeito. E como eu já falei, isso não é uma sustentabilidade para que nós continuamos agindo desta forma. Não. Eu sou brabo, eu sou irritado, eu sou irado, eu sou assim. Sendo assim, por essas debilidades de nós não sermos perfeitos, e como disse Paulo, o pecado habita em nós, e por causa do pecado nós somos assim, é bem verdade que nós sempre teremos queixas uns para com os outros, isso é natural. Mas eu estava varrendo, o fulano passou por cima da sujeira, é queixa. O Emanuel cumprimentou a metade da igreja e não me cumprimentou, e eu não falo com o Emanuel há 30 dias, não é eu no caso, né, irmãos? Temos queixa. O fulano visitou o Beltrano e não me visitou, é uma queixa. Dentro dessa verdade, é natural que nós vamos decepcionar pessoas, e que pessoas irão nos decepcionar, isso é um fato. Como o pastor falou aqui, nós não deveríamos nos surpreender. Poderíamos pensar em nossa consciência, se temos alguma falta, ou alguma palavra frívola, torpe, que nós dissemos para alguém que a machucou, nós poderíamos pensar agora. É necessário trazer isso à consciência, para que o Espírito de Deus mova o nosso coração, mova as nossas atitudes, nos convencendo de que nós fomos perdoados em Cristo. Aqui está escrito, nós fomos perdoados em Cristo, mas nós não queremos perdoar aquele que nos ofendeu. Assim como nós somos discípulos e Jesus nos perdoou, nós devemos perdoar. Eu não estou afirmando aqui categoricamente que isso é algo fácil, mas o Evangelho, ele é um desafio de vida. É por isso que em Atos dos Apóstolos ele está falando dessa transformação, dessa mudança de mente, essa mudança de direcionamento, a metanoia, metanous, a transformação
do intelecto. Paulo vai dizer: não vos conformeis, sejam transformados. Mas isso é normal mentir, é normal trapacear, é normal roubar, é normal ofender as pessoas. Não dá nada, é assim mesmo, é assim que o mundo é. Não, Jesus não ensina dessa forma. Nós vimos que o perdão pelas Sagradas Escrituras, ele é um ato de decisão voluntária. Quando Jesus na cruz, ante o seu último suspiro, ele roga ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É uma decisão. Atos dos Apóstolos, acompanhe comigo aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nós vemos o drama de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Começa no capítulo 6. Por algumas questões ideológicas de entendimento da Torá, eles discordavam, mas a Bíblia diz que eles não podiam resistir a Estevão, porque Estevão não falava com eles de forma natural. Então Estevão, cheio de Deus, ainda assim correto, ele foi apedrejado até a morte. Versículos 59 e 60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelhos pediu com grande voz: Senhor, perdoa-lhes esse pecado, não considere este pecado. E tendo dito isto, morreu, adormeceu. É uma decisão sua. Você quer ser ruim? Seja ruim. É assim que as pessoas são. Irmãos, é bem assim. Eu sou assim. Eu não levo desaforo para casa. E isso às vezes é ensinado de geração a geração. Não, porque tem que ser assim. Filho meu, eu não botei filho meu no mundo para levar desaforo para casa. No meu tempo se resolvia tudo no facão. Jesus diz o seguinte: se alguém lhe bater na face direita, oferece a esquerda. Se alguém te convidar para caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. Se o teu inimigo te pedir pão, meu Deus, se o teu, não é o teu amigo, não é aquele que tem comunhão contigo, ele diz: se o teu inimigo. Paulo vai dizer isso em Romanos, que se nós tratar bem os nossos inimigos, brasas vivas virão sobre a nossa cabeça. É bom tratar bem aquele que nos querem bem. Pedro vai dizer que que mérito tem isso? Eu gosto do cara, o cara é meu amigo, nós compartilhamos com vários gostos. Eu gosto do carro tal, ele também gosta. Eu gosto do celular tal, ele também gosta. Eu gosto da praia tal, ele também. Nós somos triamigão. Nós saímos juntos. Nós vamos andar de kart. Mas evangelho não é gosto. Ser igreja não é ter o mesmo gosto, irmãos. Já foi dito aqui diversas vezes: há uma unidade na diversidade. Quem faz isso é o Senhor Jesus. É por isso que, como diz o nosso pastor, a igreja tinha tudo para dar errado. Se nós fôssemos analisar aqui a cada um de nós, meus irmãos, só a misericórdia de Deus. Já tinha dado uma tunda numa meia dúzia. Mas como Deus nos salvou,
Por que devemos perdoar? Ah, mas o cara, a fulaninha me ofendeu, ela que tem que vir. A pergunta, né? Será? Quanto Deus te perdoou? Quem você era? Como você era? A Bíblia diz que Deus nos perdoando, Ele pagou a nossa dívida. A Bíblia nos diz mais, que quando Deus nos perdoa, Ele não lança em rosto. Nós, meus irmãos, a gente discute com a esposa, a gente discute com o esposo. A primeira coisa é a gente lembrar dos erros, né, do passado. E aí vai, toma, pá! Parece um tapa, mesmo que não seja físico. Não é assim? É assim que nós somos peritos em fazer. Mas a Bíblia não ensina isso para nós. O perdão de Deus para nós, o perdão que Deus nos trouxe através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, derramando seu sangue inocente, é um perdão impagável. Impagável. Desta forma, nós temos que pensar se realmente a ofensa de alguém está a essa altura. Jesus foi até as últimas consequências por amor ao Pai. O Evangelho de João vai nos dizer isso. Será que quando alguém nos traz uma ofensa ou um dano material que nós contabilizamos prejuízo, será que é imperdoável? Será que se nós compararmos isso com o perdão de Deus, é isso que Jesus está ensinando, irmãos? Ah, mas tu tem que procurar os teus direitos na justiça. Nem sempre. Nem sempre a justiça dos homens vai resolver. Nós temos 3 advogados na igreja. Mas será que nessas questões a gente pondera dessa forma? Tem gente que por coisa fútil briga, como dizia um amigo nosso, era um irmão todo delicadinho, parecia uma taça de vidro, mas pisou no garrão dele, pula um tigre de dentro. E o irmão cresce assim, parece, né? Agora tu vai ver. A gente, opa, para lá, irmão, calma. Jamais nós podemos dizer que foi demais, que será demais, nós comparando com o perdão que Deus nos deu na pessoa do seu Filho Jesus. Nada se compara ao perdão que Deus nos deu. Mesmo que entrar algum cara aqui armado agora e matar a minha esposa, matar a minha filha, matar o teu melhor amigo, não se compara ao perdão de Deus. Jesus era inocente. Pedro vai nos dizer que eles mataram Jesus. E ainda na cruz ele disse: perdoa-lhes, Senhor, perdoa-lhes, Pai. Nós não temos desculpas como discípulos de Jesus de abrir mão do perdão. Até porque a Bíblia nos ensina que se nós não agirmos desta forma, o nosso culto por Deus ele não é aceito. A nossa oração por Deus ela não é ouvida. Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos
11, 25. Mateus, Marcos, no mar da Galileia, né? 11, 25. O que nos diz aí a Escritura? 11, 25. A oração, nós às vezes costumamos dizer que a oração modelo, a oração do Pai Nosso, tem gente que nunca leu a Bíblia, mas sabe a oração do Pai Nosso. E o que diz lá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Mateus capítulo 6. Põe aí para nós. Mateus capítulo 6. Só na parte que 12, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O cara me deve 10 mil reais. Uau! Eu vou contratar o Emanuel. Esse assim como na matemática é um sinal de igual, para quem estuda matemática aí, legal, né? A está para B, assim como C está para... Olha que relação interessante. Perdoa as nossas dívidas, assim como, igual, nós perdoamos. Como eu falei, Tiago capítulo 5, versículo 15 e 16, também vai falar alguma coisa sobre isso, sobre a mágoa no coração, sobre o rancor. Às vezes as pessoas, elas nos surpreendem. Olha o que o mandamento bíblico não é o João, o fulano, o meu pai, não, é o que a Bíblia está nos dizendo, e isso que deve ter o peso para nós. Tiago capítulo 5, versículo 15 e 16, o que nos diz assim? Olha só, vamos no 14, o 13, né? Bem comum. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com um azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Como eu falei, 50% das doenças são de ordem psiquiátricas, psicológicas, são criadas na mente e trazidas para o coração. Veja o que a Bíblia nos diz, irmãos. É um assunto sério, que às vezes a gente não dá tamanha importância. Então a Bíblia nos apresenta a necessidade do perdão.
Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, vai nos dizer a medida do perdão, né? A medida do perdão. Alguém já te tirou do sério uma vez no dia? 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes? 8, 10 vezes? É uma pergunta dos discípulos a Jesus, tendo como cunho dessa pergunta a lei. E aí o Senhor Jesus, ele até usa a parábola do credor impassivo, falando a respeito do perdão, que é muito interessante. Aquele homem que devia uma quantidade extremamente grande, e ele é perdoado. Alguns dizem que o cálculo hoje seria o equivalente a 300 mil quilos de ouro, uma coisa assim. Ou seja, a comparação que Jesus faz é que é impagável. Os discípulos 21 e 22, está ali? Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Bom, se tu já sabe a resposta, por que tu está perguntando? Olha o que Jesus disse: até 70 vezes 7. Por que Jesus dá essa resposta? Dentro da sua cultura era impossível isso, e nós trazendo para a prática, para nós parece que é impossível também. O ensinamento que Jesus está dando para os discípulos relacionado a perdoar o próximo, aqui a palavra é ilimitadamente, é ilimitado, não tem um valor, uma quantidade. Ah não, 7 vezes 70 é 409, não é isso. Apesar de que na prática, se alguém errar uma vez, que nem uma vez o pastor Volni, lembrei agora, o pastor Volni pregando no púlpito do Barão do Caí, disse o seguinte: o camarada veio até mim, pastor Volni, me empresta R$1, toma aqui meu filho, sabendo que não vai receber. Passou-se 30 minutos, pastor Volni, tudo bem, como é que está o senhor? Me empresta R$1, toma aqui meu filho, R$2. Pastor Volni, meia hora depois, me empresta R$1, não, toma aqui meu filho. Quando chegar nos 5 conto, você já sabe, né? Bota as barbas de molho. Espera aí um pouquinho. Senão vai levar 490. É óbvio que nós, irmãos, agiríamos dessa forma. Nós somos assim. A nossa paciência, ela tem pavio curto numa época aonde o mediatismo nos leva a isso. As pessoas querem as coisas para o já, para o agora, para ontem, como dizem, às vezes falam para mim, para ontem. Alexandre, eu preciso para ontem. O que eu digo? Então, já era. Ontem já passou. É assim. Pense você que, fazendo essa construção, você chegasse diante de Deus e você pecou contra Deus. Aí você chega diante de Deus: oh Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, pequei contra o Senhor. Deus diz para você: meu filho, você está arrependido? Sim, Senhor, eu estou arrependido. Então tá bom, vai embora, não peques mais, segue a vida. Imagine se Deus fizesse da mesma forma, que se nós chegássemos diante de Deus 7 vezes, 8 vezes, e Deus dizia assim, dissesse para nós: para aí um pouquinho, ninguém é bobo aqui, te vira, dá o teu jeito, eu não mandei tu ir por esse caminho, eu não mandei tu fazer essas coisas, eu não mandei tu ser desobediente aos teus pais, às tuas mães,
Eu não mandei tu faltar o serviço para ficar desempregado. Para um pouquinho. Imagina se Deus fizesse assim, como nós queremos fazer com as pessoas quando na primeira, na segunda ou na terceira vez falham com nós. Por isso que eu falei, pessoas decepcionam pessoas. Perdão, ele vai muito mais além da nossa compreensão natural, meus irmãos. Há muitos casos de perdão que nós vimos na esfera da terra, de servos do Senhor, de pessoas que amaram a Deus até as últimas consequências. O ano passado eu estava vendo uma reportagem de a mãe que foi reconhecer o seu filho que foi morto pela rota, e aí a mídia, talvez esperando uma outra resposta, sua mãe era salva por Jesus, e ela, em lágrimas, ela pegou ali o soldado e disse para ele: meu filho, eu te perdoo, você não teve culpa, apesar de o meu filho estar andando nos caminhos errados, você não teve culpa, não te preocupa, eu não levarei comigo esta carga, você está perdoado, eu estou livre. E ela disse assim: eu estou livre desse fardo. Por quê? Porque o Senhor Jesus me libertou. Foi a palavra dela. Ela matou o filho dela, agindo dentro do princípio da vida em sociedade. Ele tinha feito coisas erradas, baleou pessoas, e no confronto ele veio a óbito. Alguns talvez queriam que ela se vitimasse, mas não. Ela chegou diante dele e disse assim: você está perdoado. Perdão é algo sobrenatural, meus irmãos. Próximo passo que nós deveremos entrar seria: como eu perdoo? Então nós vimos que o perdão ele é uma necessidade. Nós vimos que o perdão é uma decisão. Lucas capítulo 17, nós vamos ver alguns pontos a respeito das nossas decisões em relação ao perdão. Lucas 17, capítulo 17, versículo 3, 4 e 5. Põe para mim aí. Lucas 17, 3, 4 e 5. Deixa só eu botar na minha Bíblia para acompanhar. Tá aqui. Diz o seguinte: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Eles viram que é uma coisa difícil, quase que impossível ao ser humano natural. Mas o que o Senhor Jesus nos diz a respeito disso é que, em primeiro lugar, lá no primeiro versículo que nós lemos, é que nós temos que ter cautela. Por que nós temos que ter cautela? Trata-se de pessoas que estão feridas. A cautela é para que essas feridas não sejam mais abertas do que fechadas. Ao invés de sanar uma ferida, nós abrimos outra ferida, com palavras colocadas de forma errada. O Provérbios vai nos dizer, Provérbios capítulo 17, como maçã de ouro em salvas de prata
é a palavra dita no seu tempo. Alguém diz assim, ó, eu falo na cara, eu falo mesmo. Eu sou assim, eu sou sincero. Eu aprendi aqui na Mário Quintana o seguinte, que nós temos que ter cuidado com a sinceridade, porque a sinceridade sem amor, ela é rudeza, e isso vai demonstrar um outro caráter nosso, que é a arrogância. Tem gente que acha que porque está indo ter com a outra, pedir perdão, e a pessoa aceitando, ela começa a se expor, não, porque eu nem deveria, quem errou foi tu, porque eu sou fulano de tal. Isso mostra a nossa arrogância, isso mostra que nós não aprendemos nada com o caráter manso e humilde de Jesus. Isso mostra o nosso egocentrismo, aquilo que nós queremos ser e nós queremos demonstrar aquilo que está dentro de nós. Nós não queremos ser parecidos com Jesus às vezes. Nós queremos que o nosso eu predomine. Ah, mas eu não aceito. Ah, não, mandou você fazer de novo. Não, eu não aceito. Imagine você, irmão. O irmão Emerson terminou de construir a parede. Ali, cansado, dor nas costas. Aí vem o patrão e não gostei, derruba a parede. Não gostei, estava desalinhado. Faz de novo. Não, o senhor vai pagar para mim fazer de novo. Não, eu já te paguei para fazer, estava mal feito. Imagina a situação. Imagina alguém aqui, os guri aí que tem loja de celular, né? Eu não gostei do teu trabalho, tá uma porcaria. É óbvio que o seu sangue, como diz o poeta, o sangue ferve. E aí é natural que você queira se defender, né? Você quer se defender, você quer ter a razão. Isso mostra a nossa arrogância muitas vezes, meus irmãos. Isso mostra quem nós somos. Primeiro passo, cautela. Você vai falar com uma pessoa ferida, cuidado. Ore a Deus, peça a Deus palavra. Haja com amor, com compaixão. Se o teu irmão pecar contra ti, nós lemos aqui, repreende-o. Ah não, irmãos, sabe, o silêncio, ele cura todas as coisas, lê do engano. Silêncio não é sinônimo de perdão. Eu fiquei quieto para, sabe, é como o fogo estava pegando, aí se atirar querosene, o que acontece? Não, basta 5 minutos, talvez nem isso, com pessoas que foram feridas, e você já ouve, já começa, aí já põe para fora. Quando eu tinha 13 anos, a minha mãe me bateu dessa forma, e eu nunca mais esqueci. Há quanto tempo faz isso? Fazem 23 anos e 8 meses com 4 dias, e se bobear fala até as horas. Silêncio não é sinônimo de perdão. A Bíblia diz: se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes e vir contra ti dizendo, eu estou arrependido, perdoa-lhe. Não jogue mágoas debaixo do tapete. Quem joga no mar do esquecimento é Deus. O Hebreu, se não me engano, ou Pedro, vai dizer que Deus, ele lança no mar do esquecimento e não lembra mais. Se nós fôssemos depender disso, irmãos, já era. Jogar as mágoas embaixo do tapete é como alimentar um câncer que você descobriu que tem. Há um tratamento, mas você não quer o tratamento, e esse câncer vai matar você mais cedo ou mais tarde. Se ele se arrepender, vá até o irmão, vá até, é o que diz aqui, não é,
ô Emanuel, o Jean brigou comigo, daí eu vou falar com o Emanuel. O Jean me ofendeu. O texto diz: se o teu irmão pecar contra ti, vá ter com ele. Não vá fazer zum, zum, zum. Não vai fomentar. Jesus disse: um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E aí há uma palavra no meio do mundo e no meio da igreja que nós não gostamos dela. Esse diz que diz, você sabe qual é a palavra que era? Não deveria existir. Jesus não está isentando os pastores e os líderes que foram instituídos por Ele para dar o andamento à sua igreja na sua direção, não é isso. Mas Jesus disse que se o teu vizinho pecou, se o teu colega pecou contra ti, ainda que ele não seja cristão, vá ter com ele. O cara não gosta de mim, eu não fiz nada para ele. O cara está sempre com cara de que chupou limão azedo. Leva um bolo de doce de leite para ele, então, muda a situação. Dá um refrigerante bem doce. Gasta um dinheiro, senta com ele, fala de Jesus. Demonstre em atitude que você não é igual e que você não paga na mesma moeda. Não, irmão, aqui é assim, ó, olho por olho, dente por dente. Já dizia a Bíblia. E usa até a Bíblia daí para sustentar o seu querer, né, muitas vezes. Aí quando é para usar para o correto, não usa. O que Jesus está dizendo é que quando alguém pecar e for passível de arrependimento, perdoa-lhe ilimitadamente. Agora, uma questão nos é clara: quando alguém que pediu perdão não quiser, a Bíblia diz que você está livre do sangue daquela pessoa. Ou seja, Deus não irá requerer de você as consequências que virão sobre ela. Como eu disse no início, tantas coisas, tantos sentimentos, né? Às vezes as pessoas, o pastor entra no gabinete, às vezes a pessoa congrega há 10 anos e diz assim: pastor, quando o senhor chegou aqui neste lugar, o senhor na primeira mensagem falou isso e eu não gostei, pastor. Quer dizer que ficou 10 anos vivendo dessa forma terrível. Jesus disse: lançando sobre ele. A oração nos leva a reconhecer o nosso estado e a pôr para fora, irmãos. Sabe como é? Numa conversa a gente é assim. Só que às vezes as pessoas, elas não são quem elas são. Parece até coisa da Dilma, né? As pessoas não são quem elas são, né? Para encerrar, meus irmãos, perdão não é obra nossa, apesar de depender de nossa decisão. A Bíblia nos apontou aqui, nós vimos alguns versículos. Perdão é uma obra da graça de Deus. Eu não perdoo porque eu sou bom, ou porque eu sou melhor, ou porque eu já fui alcançado. Não, é uma obra da graça de Jesus sobre nós. Você não faz as coisas com excelência no teu trabalho simplesmente porque você tem mais capacidade intelectual ou física, não. Você deve ser por causa da graça de Deus. É isso que Pedro vai dizer: se você faz com excelência, faça como para o Senhor, para que o nome de Jesus seja glorificado pela tua vida. É isso que ele diz. Não é porque você quer amigos no Facebook, ou quer curtidas no Tinder, ou sei lá no que. Não, faça para honrar Jesus. Não é obra nossa, é uma obra da graça de Deus naqueles que nasceram de novo. Quem sabe nesta noite Deus possa usar você, e Deus queira usar você. Você tem que pedir perdão para alguém. Comece hoje, não deixe para amanhã, não deixe ficar o tapete aumentando a cada dia.
Se você tem que pedir perdão para sua esposa, peça perdão para ela. Esposa, se você tem que pedir perdão para o seu esposo, peça perdão a ele. Jovem, se você tem que pedir perdão para o teu pai, peça perdão a ele. Se você tem que pedir perdão para um irmão, para uma irmã, para um amigo, faça nesta noite. E aí Deus pode até usar você, que aquela pessoa que te feriu possa ser alcançada pelo poder do Evangelho, pelo poder transformador. Essa pessoa possa até perguntar para você: mas o que é isso? Isso é o poder do Evangelho, é o poder que me transformou, que transformou a minha vida, que me deu essa capacidade. Eu naturalmente não consigo, mas o poder do Evangelho que atua em mim por Cristo e pelo seu Espírito, me dá condições de ser assim. Ele me dá condições de dizer não, de me afastar do mal e de te perdoar porque tu me feriu. Vamos nos colocar em pé no nome de Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai querido, Pai de amor, no nome de Jesus nós chegamos diante de Tua presença, estamos diante de Tua presença, Senhor. Pedimos a Ti, venha até nós hoje, Senhor, venha sobre as nossas vidas, venha sobre aqueles que carecem, que carregam mágoas, Senhor, que carregam dor, que têm feridas nas suas almas, Senhor. Ou seja, Senhor, as crianças, os adolescentes, os idosos. Pedimos a Ti, ó Pai, traga a libertação pelo Teu perdão, pelo poder do Teu Espírito, convença-nos, Senhor, do nosso pecado, ajuda-nos, Senhor, a ser as Tuas testemunhas melhor, faça obras profundas em nossos corações, de forma que nós possamos ser mais parecidos com Jesus, de forma que nós possamos andar com o Teu Filho. Muda os nossos corações, muda as nossas vidas, Senhor. Ninguém perdoa como Jesus, ninguém ama como Jesus. Nós oramos a Ti, Senhor, venha sobre nós nesta noite. Muito obrigado, Senhor, pela vida da Tua igreja. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos, por aqueles que ouviram a Tua palavra, Senhor. Nesse desafio nos estimula, Senhor, a viver para Ti, Senhor, e a pôr em prática tudo aquilo que nós ouvimos nesta noite, para a glória e para a honra.